Shalom a todos, estamos antes no dia tão importante e alegre, dia de Lag BaOmer, o dia do falecimento de Rabbi Shimon Bar Yochai. Então a gente sabe que existem dois motivos principais que a gente festejando esse dia. O primeiro motivo é o motivo da Hilula, se chama Hilula, um dia do falecimento do Tzadik. É um dia que a gente está feliz. E o segundo motivo, que nesse dia já parou a epidemia dos alunos de Rabbi Akiva, 24 mil alunos que faleceram durante todos esses dias, que a gente está de luto, não faz casamentos durante esses dias. E parou essa epidemia exatamente no dia de Lag BaOmer. Então, isso é o segundo motivo que a gente está feliz. E a pergunta é que se agora falei dois motivos, não sei se vocês perceberam, mas esses dois motivos, um vai contradizer o outro. Porque se eu falei que o dia do falecimento de um tzadik é um motivo de alegria, segundo motivo eu falei que nesse dia já parou de falecer os alunos de Rabbi Akiva, que eram todos tzadikim. Quer dizer, em outras palavras, que o falecimento de um tzadik é triste. Então, os dois motivos acabam de se contradizer. O falecimento do tzadik é um dia feliz, por causa que ele faleceu, ou um dia triste por causa que ele faleceu? Como a gente pode entender aqui? E também a gente precisa pensar, uma pessoa que Hashem decidiu que ele vai ir embora desse mundo. Está escrito porque os alunos de Rabbi Akiva faleceram por causa que não tinha suficiente respeito entre eles. Tudo bem, mas no final das coisas, Hashem decide que uma pessoa deixa esse mundo. É uma coisa de Deus. É uma coisa que não tem a ver com a gente. A gente não sabe exatamente porquê. Tem tantas coisas, tantas explicações, nem a gente pode entrar dentro disso. Então se uma pessoa faleceu, se um tzadik faleceu, o Hashem que decidiu. Se Hashem decidiu, então nem é um motivo de felicidade, de ser alegre, e nem um motivo de ser triste, nem nisso nem naquilo. Então, qual é o ponto aqui? Por que a gente fica tão feliz nesse dia? Ou por que a gente fica tão triste durante os dias antes de Lag BaOmer? Não precisava ficar nem triste nem feliz. A gente decidiu que ele vai falecer, a gente aceita, e tudo bem, a gente vai para frente. Qual é o ponto aqui? Para entender isso, vamos entender exatamente esse conceito de Omer, nesses dias. Tudo começou na saída do primeiro dia de Pesach. A gente começa a fazer Sfirat HaOmer, contar o Omer até Shavuot. E aí, nesses dias, temos três coisas que aparentemente não tem nada a ver um com o outro. Primeira coisa, o Omer é uma quantia de farinha que fazia no final do primeiro dia de Pesach, ia cortar feixes de cevada para poder preparar uma oferenda o dia seguinte no Bet HaMikdash. Essa oferenda permitia toda a nova colheita desse ano. Antes disso não pode usar a farinha desse ano, até que vai ser feito essa oferenda. Hoje em dia, até que passa esse dia, segundo dia de Pesach, que é dia 16 de Nissan. Então tem a ver o Omer uma quantia, que 2 quilos e poucos, exatamente uma quantia que precisa fazer a Fashat Halá. Tinha uma oferenda para poder permitir a nova colheita. Isso é o primeiro assunto. Depois, no mesmo momento, começa a contar uma contagem até Shavuot. É uma contagem de preparação para
o dia de Shavuot. Muito bem. E depois temos o quê? Temos também, além dessa preparação, temos o luto dos alunos de Rabi Akiva. Então fala os costumes do homem. Costumes que a gente não tem casamento, não cortamos os cabelos e tudo isso. Tudo bem, isso não tem nada a ver com o homem, com a oferenda do homem. Então tem 3 coisas que acabam se misturando. Vamos entender hoje qual é a conexão entre o falecimento, o luto sobre os alunos de Rabi Akiva e a contagem e a preparação para a festa de Shavuot. Isso que a gente vai tentar entender. Então, vamos entender uma coisa importante. Se a gente, de novo, pensa por que a gente fica de luto. A gente sabe que uma pessoa que faleceu, o luto dura o máximo 1 ano, não mais que isso. A gente acaba de fazer um luto 2000 anos depois. Isso não faz sentido. Por que a gente faz esse luto tanto tempo depois? Então, uma explicação está escrito no Midrash, que quando Hashem deu a Torá para Moshe Rabbeinu, ele mostrou todas as gerações que vão chegar para frente. Ele mostrou Rabi Akiva como que ele estava dando discursos para muitos alunos. Ele sabia exatamente o que a gente pode aprender dos tagim, como se fossem as coroas que estão em cima das letras. No Sefer Torah a gente pode ver isso. E dessas coroas ele fazia muitos halachot, muita Torá. Isso Rabi Akiva sabia, nem Moshe Rabbeinu sabia. Fala até Moshe Rabbeinu para Hashem dá para ele a Torá, tudo bem. Mas a pergunta é, onde que está todos esses halachot que a gente aprende desses tagim? Onde que está toda essa quantia da Torá? A resposta é, a gente perdeu essa Torá quando faleceram os alunos de Rabi Akiva. Os alunos de Rabi Akiva não tinham tempo para passar para os outros esses halachot, essa Torá maravilhosa que Rabi Akiva ensinou para eles. E já que essa Torá a gente perdeu, isso é o luto nesses dias. Não é o luto sobre as pessoas, é sobre a perda de tanta Torá que a gente perdeu. Isso é o luto desses dias. Isso que a gente fica triste. E se a gente entende isso, a gente entende a conexão com Shavuot. Porque quando a gente fala da perda da Torá, a gente fala quanto a gente valoriza a Torá. É uma forma de falar, olha, eu não vou fazer casamento, eu não vou fazer nada por causa que não tenho essa Torá que deixaram meus alunos de Rabi Akiva. Isso valoriza muito a Torá. E isso é uma grande preparação para o dia de Chag HaShavuot. Isso é a conexão entre as duas coisas. De acordo disso, a gente entende que todo o luto é para poder que a gente vai querer mais Torá e mais Torá. A mesma coisa é o luto de Tisha B'Av. O luto de Tisha B'Av, a gente não fica luto somente a gente tem uma construção bonita e já foi embora. Não, não é esse. A gente tinha o Bet HaMikdash, a gente está sentindo a falta. Não somente da construção, da conexão direta com Hashem está mais revelado dentro desse mundo. E por isso a gente está pedindo e querendo tanto a construção do Bet HaMikdash. É isso que fala, cada geração que não foi construída o Bet HaMikdash como se fosse destruída. Quer dizer, essa geração precisa sentir a falta. Então não está sentindo o suficiente a falta do Bet HaMikdash. Isso é o luto. O luto que temos no público é o luto de focar quanto a gente perdeu, quanto a gente falta de Torá. Não é sobre as pessoas. De acordo disso a gente entende perfeito. O fato que uma pessoa falece, um tzadik falece, não é esse luto que a gente está falando, ou ficar feliz por causa disso. Esses dias que a gente está de luto porque a gente está triste sobre toda a Torá que a gente perdeu, como a gente falou.
Esse dia de Lag BaOmer já não faleceram todos, já parou de falecer, e a gente ganhou mais Torá desses alunos que sobraram. Sobre isso que a gente está feliz no Lag BaOmer, que já parou de falecer, a gente ganhou de volta essa Torá. E sobre os falecimentos, o Rabi Shimon Bar Yochai não é o próprio falecimento que deixa a gente feliz. Um tzadik que foi embora não é isso que deixa a gente feliz. Porque nesse dia o Rabi Shimon Bar Yochai revelou e terminou de revelar toda a Torá Tanistar, Torá que estava escondida. Então ele ensinou isso para os alunos dele. E a gente ganhou a Torá. É sobre a perda da Torá que a gente fica triste, é sobre o que a gente ganhou da Torá de Rabi Shimon Bar Yochai nesse dia que a gente fica feliz. E isso é um grande ponto que a gente precisa pegar nesse dia, claro, para poder se preparar e chegar para o Chag HaShavuot quanto a gente quer mais e mais. Sentir ainda falta mais Torá, posso colocar mais tempo para estudar, mais tempo de ouvir mais Torá. A Torá é tanto maravilhosa, como fala o Hachaim HaKadosh. Se uma pessoa sabia quantos segredos tem dentro da Torá, ele ia correr e ficar enlouquecendo da doçura. E como a Torá ela é maravilhosa. E isso que sai desse dia de Lag BaOmer, querendo mais aprofundar, querendo mais estudar a Torá, isso certeza, uma grande preparação para a festa de Shavuot. Shabbat Shalom.